Começa o programa Bastidor, o seu espaço de muita informação, cobrindo as principais câmaras municipais da nossa região e também os principais eventos da Baixada Santista. O programa Bastidor esteve na audiência pública que tratou da instalação do VLT na cidade de Santos. Essa audiência pública foi proposta pela vereadora Fernanda Vanucci e trata de um assunto muito polêmico, um assunto delicado, importante e que as autoridades, tanto o prefeito Paulo Alexandre Barbosa como o governador Geraldo Alckmin, não vêm dando a devida atenção. Nós estamos sendo atropelados com uma proposta que vai contra os interesses de todos os munícipes. A MTU, que fez essa pesquisa do VLT, ela se baseou em dados defasados e trata a mobilidade urbana sem o devido estudo técnico para poder embasar. Nós já sabemos, não sou eu que estou dizendo, não é? A modalidade da bicicleta, né? Ela tomou conta da região. Hoje você tem mais de 15 mil usuários do sistema de travessia de balsas, 15 mil ciclistas que se utilizam da travessia. A cidade ficou emaranhada de ciclovias para poder valorizar esse transporte. Aí a MTU, você sabe o que eu fico pensando? Será que isso aí, essa obra da Queiroz Galvão, já é um prenúncio de ajuda financeira para a eleição do ano que vem? Será que é isso? É impressionante a força política e a forma atropelada de implantar este empreendimento na nossa região, que não vai atender, começa errado, deixa de fora a área continental de São Vicente, não respeita o munícipe de São Vicente. Isso é ponto pacífico, não respeita o município de São Vicente, porque, na verdade, a cidade teria que ter sido integrada, área continental, área insular, área continental e ilha. Fundamental, isso não aconteceu. E o VLT, ele começa do nada e vai para lugar nenhum, porque essa ligação Barreiros-Porto, não é? E que não vai até o Porto, esse é um outro problema. A MTU consegue confundir as pessoas, só vai trazer os trabalhadores, o volume de trabalhadores que vão se utilizar é muito pequeno, em razão dessa falta de habilidade de planejamento que aconteceu. Mas o programa Bastidor esteve nessa audiência pública que aconteceu na Câmara Municipal de Santos e ouviu alguns pares que discutiram esse aspecto. Nós vamos ouvir agora a representante da CET de Santos, a Luciane Becker, que falou, veja, nem projeto de integração dos sistemas existe. É tudo de ouvir dizer. Isso é muito ruim para a cidade. Vamos ouvir o que a CET de Santos tem para falar desse projeto. Representante da CET na audiência pública que discutiu o VLT, a engenheira Luciane Beck, que vai explicar qual será a integração das linhas intermunicipais e municipais com o VLT, se a MTU já apresentou esse projeto e também qual é a opinião da companhia quanto a esta interligação, se é que já houve esse estudo. Sim, já existe esse estudo. Desde o início da conversa sobre VLT, nós já começamos a estudar. Existe um estudo já bem avançado e que ele prioriza, assim, vou te passar uma situação bem básica. Nos lugares onde passa o VLT, as linhas do transporte municipal só cruzam o VLT, eles não andam em paralelo. Assim, o que acontece? As pessoas que se utilizam do VLT podem descer do VLT e se integrar com essas linhas municipais que cruzam a linha do VLT. Ou seja, você consegue se deslocar por todos os lugares do município
né, com essa pequena integração, descendo de um modal e indo para o outro. Então esse estudo já existe. É porque eu estive em 2 apresentações da MTU e me chamou a atenção a falta de conhecimento. E você também, na sua explanação, quando a Munícipe falou dos intermunicipais que atendiam Praia Grande, Mongaguá e outras cidades do Litoral Sul, você também estava num aguardo. Eu fico curioso de saber porque, veja, as linhas intermunicipais, elas atendem uma população que está fora do nosso dia a dia. E essa interligação é fundamental, né? Perfeito. As linhas municipais é que vão funcionar desta forma como eu conversei com você. As intermunicipais provavelmente dependem de uma proposta que vai ser encaminhada pela MTU. Não existe uma proposta formalizada. A gente sabe que provavelmente, nos lugares onde hoje você tem o VLT, né? Vamos supor, se o VLT vem de São Vicente para Santos, subentende-se que as linhas de ônibus que vêm de São Vicente para Santos vão ser eliminadas. Então isso é um raciocínio meio que lógico que nós estamos fazendo como município, até para fazer uma própria programação das linhas municipais, que foi aquela que eu te falei anteriormente. Muito obrigado. Eu conversei com a Luciane Beck, ela que está representando a CT na audiência pública que discutiu o VLT. Bom, vocês ouviram aí a representante da CT, a gente respeita, apesar de discordar do projeto do VLT. Nós também tivemos a oportunidade de ouvir a Débora Blanco. Eu quero fazer aqui um desabafo, né? Eu fico muito triste porque a atual administração, comandada pelo Paulo Alexandre, eu já disse isso aqui, ou está mal intencionada ou está mal assessorada, né? Mandou a Débora Blanco. A Débora Blanco é uma pessoa competente, conhece esse projeto, já era do Papa, né? Isso que não muda muito, né? Não tem como você mudar a intenção do projeto, já que é a mesma administração. Só mudou o prefeito e alguns secretários, o resto se manteve da mesma maneira. Isso é muito ruim, porque todos lembram da campanha do Paulo Alexandre, que uma das palavras era inovar, né? E você não inova com o passado, né? Infelizmente, os projetos são os mesmos, e o VLT vai sim trazer transtornos, apesar da Débora Blanco dizer que não, mas eu quero ver como é que vai ser a confluência da Avenida Ana Costa com a Francisco Glicério. Vamos ouvir a Débora Blanco, ela que representou o Rogério. Talvez o Rogério não tivesse a capacidade suficiente de poder estar presente na audiência e explicar um projeto tão importante. Então ele mandou a subchefe. Vamos ver. Representando a Prefeitura de Santos, a Débora Blanco, que é secretária adjunta da Secretaria de Governo, participou da audiência que tratou do VLT. Não sei se você saiu com tantas dúvidas como eu, não é? Mas me parece que a sociedade tem muitas dúvidas quanto à implantação desde o primeiro trecho, não é? E agora também as dúvidas levantadas no segundo trecho. Para a Prefeitura, a decisão do primeiro trecho está fechada, já está formatada, ou pretende ouvir a comunidade nas dúvidas que estão sendo levantadas e que foram levantadas aqui hoje? Eu acho muito importante o que você está colocando, porque a gente precisa perceber que a prefeitura é uma só, né? E durante os últimos anos ela veio discutindo esse projeto, tanto dentro do seu âmbito interno, como dentro das secretarias, como com a empresa metropolitana de transportes urbanos. Fora isso, algumas discussões externas com a comunidade foram realizadas. Isso não implica que nós não desejamos que essa discussão, vamos dizer, seja mais ampliada e que a gente possa ver mudanças, né? Mas a gente acredita muito que o traçado da primeira etapa, que vai de Barreiros até o Porto, seja um traçado praticamente aceito pela comunidade, não só santista, como a comunidade metropolitana, né, da nossa região. Precisa de ajustes? Ok, se a gente conseguir fazer com que esses ajustes ainda aconteçam no prazo estabelecido, eu acho que é isso que a Prefeitura deve buscar, e eu acho que é isso que o prefeito vem buscando nessa gestão mais perto da MTU.
tanto no primeira etapa quanto no segundo trecho, que estamos ainda em estudos e concepção preliminar. Então, portanto, nós temos muito espaço para discutir ainda. No primeiro trecho, o que me chama a atenção, eu estou um pouco incomodado com a forma como a MTU vem desenvolvendo o projeto, trazendo soluções com o projeto em andamento. Então eu fico imaginando a gente construir uma casa, não é? E começa pelo telhado e depois você vai fazendo as paredes. Não é? Desde a interligação, né, a integração, como vai se dar isso, de que forma vai se dar isso, mas no papel, não de ouvir falar, porque as apresentações me parece que são muito bonitas no PowerPoint. Quando você vai ler, elas são... falta subsídio, não sei se você já teve essa oportunidade, mas falta muito subsídio. Integração. Me chama a atenção, nós vamos ter, lógico, a tua preocupação é a cidade de Santos, né? Mas nós vamos ter o alternativo de São Vicente, os intermunicipais, nós vamos ter os municipais, isso envolve empresas diferentes, nós temos uma empresa que está cumprindo um contrato, quer dizer, não está faltando discutir um pouco mais isso? A MTU não precisava ouvir mais a prefeitura? Eu acho que uma questão é o projeto, a concepção do projeto, isso vem sendo discutido já há na verdade até alguns anos com as duas prefeituras, São Vicente e Santos, que é esse primeiro trecho. A questão da integração é uma outra discussão que tem que fazer parte, e eu acho que não é por acaso que o VLT faz parte do SIM, né, que sempre foi colocado, que é o Sistema Integrado Metropolitano, porque esse sistema ele é alimentado por uma linha tronco, que é o veículo leve sobre trilhos, e deve ser abastecido por outros tipos de transporte, rodoviários, hidroviários, né? A gente tem vários modais, aliás, a própria agência metropolitana vem discutindo dentro de uma câmara temática o transporte hidroviário de passageiros. Então, essa integração é fundamental, e a gente também espera agora, com o novo plano de desenvolvimento metropolitano que está sendo traçado pela AGEM, que ele indique que o primeiro plano seja o plano de mobilidade regional. Eu vi o projeto da MTU e os dados são de 2007, não é? E naqueles dados a gente percebe uma participação muito forte dos ciclistas. Isso nós já sabemos, tanto é que a prefeitura investiu muito em ciclovias, não é? E na apresentação do VLT, a ciclovia vai caminhar ao lado da linha do VLT. É isso mesmo? A ideia é que a gente tenha a ciclovia sempre acompanhando o VLT, mas na verdade... Já está no projeto. Isso já estava no projeto anterior, e agora nós estamos fazendo alguns ajustes, principalmente por questões dos bens tombados. Agora, o Santos enxerga o sistema cicloviário de uma forma mais macro. Essa importância está ligada a outras ciclovias que terão cruzamento nesse processo. Bem, nós ouvimos a representante da Prefeitura Municipal de Santos, a Débora Blanco, que se manifestou a esse respeito, né, todo o projeto do VLT. Eu, como sou muito educado, faço questão de sempre ouvir todas as partes, para que a gente deixe acesa a chama do espírito democrático. Agora, a maior polêmica no trecho 1 é em o que diz respeito à parte arqueológica, não é? Muitas pessoas questionam a preservação do patrimônio histórico, e nós conversamos com os representantes do IPHAN, que vieram de São Paulo, diferente da MTU, que fugiu da reta. A MTU fugiu da reta. O governo do estado fugiu da reta. Não teve coragem de mandar um representante. O governo do estado ficou de costas para a cidade de Santos. O IPHAN não. O IPHAN veio e nós ouvimos o arqueólogo responsável, o Rossano Bastos. Nós vamos ver agora o que ele disse. Eu estou ao lado do arqueólogo do IPHAN, Rossano Bastos, que gentilmente atendeu o convite e fez as suas explanações. E há uma grande polêmica na cidade se criou quanto à prospecção arqueológica, não é? Até porque você até colocou muito bem, a cidade de Santos é uma cidade que tem um espírito turístico histórico e deve preservar todo esse legado que foi deixado. Agora, me preocupa a implantação do primeiro trecho, quando você diz que pelo IPHAN
as autorizações já estão deliberadas. E o que a gente escuta de pessoas ligadas ao meio é de que o trabalho feito pela empresa responsável da arqueologia da MTU deixa a desejar. Estou enganado? Bem, quando você fala que as licenças estão já liberadas, é que o licenciamento é feito por etapas. Então, assim, para se fazer o estudo, precisa de ter uma autorização. Depois que se faz o estudo, precisa ter um relatório de avaliação, né? E isso tudo é dioturnamente fiscalizado, não só pelo IPHAN, mas como pela população em geral. Se existe algum tipo de empreendimento que está passando em algum lugar e esse lugar não foi devidamente investigado, cabe investigação. Cabe retomar, cabe complementação. O licenciamento ambiental é sempre uma autorização precária, né? Então, por isso que ele é feito em etapas. Então, tem a LP, LI e LO. E a qualquer instante, o órgão pode questionar ou pode exigir novas complementações. O que não significa que, dado a anuência a um tipo de autorização, essa é uma anuência para todos sempre e eterno. Ele pode ser revogado a qualquer instante, dependendo da situação que se encontra pelo caminho. Uma novidade, né? Exatamente. Se encontra-se um bem arqueológico, histórico de diversa importância, vai ter que se desviar o empreendimento. Uma novidade antiga. Uma novidade antiga, né? Relevante para o processo histórico da formação da cidade, do Estado e do Brasil. Então, pelo IPHAN, no aspecto de autorização, o VLT, o primeiro trecho, pode dar início? Sim, dentro daquilo que é uma obra que está sendo conduzida, os documentos que foram acostados no IPHAN permitem que ele dê sequência ao processo de licenciamento. É isso que está dito lá. E, ao nosso parecer, tem as condicionantes que eu já falei na audiência, que são o resgate e a educação patrimonial. Então, quer dizer, está em processo. Não existe uma manifestação final sobre isso. Existe uma manifestação dizendo, até aqui eles estão cumprindo, precisa de fazer mais isso. Isso foi a gente veio aqui na audiência dizer que o processo precisa dar continuidade. Bem, estão aí as justificativas do Rossano Bastos, que explicou tecnicamente, mas o que vocês vão ouvir agora é o que vale. É o promotor de justiça, o doutor Dauri, que se manifestou de forma muito profissional e muito simples. Há dúvidas quanto ao início do VLT, o primeiro trecho. Mas quem vai dizer isso é o doutor Dauri. Assista agora. Vou conversar com o promotor de justiça do meio ambiente, o doutor Dauri, que participou da audiência na Câmara Municipal de Santos, que tratou da instalação do VLT. Queria que você desse uma apresentação, uma explanação a respeito da importância de se ouvir os membros da sociedade, qual a sua opinião sobre a audiência, também a questão do segundo trecho, do primeiro trecho, um pouco mais de discussão, o primeiro trecho está aí para ser iniciado. Bom, a importância da audiência pública é notória, é um empreendimento que vai afetar diretamente a vida do cidadão santista, é um empreendimento que causa impactos positivos e negativos de ordem urbanística direta, de ordem do nosso patrimônio cultural direto, e, portanto, essas iniciativas são super bem-vindas. Em relação aos trechos da obra, a fase 1, que é do Barreiros ao Porto de Santos, ela já está em vias de receber a licença de instalação, o que, em tese, permite o início imediato das obras. Eu digo em tese porque ela vai precisar ainda de obter uma portaria do IPHAN para o começo dos trabalhos arqueológicos nesse trecho, né? Então, independente da licença da CETESB, há ainda essa autorização do IPHAN. O segundo trecho, que seria, a princípio, da Conselheiro Nébias ao Valongo, ele ainda está em fase muito inicial no licenciamento ambiental. Sequer esse trecho, esse trajeto é o trajeto definitivo. A MTU precisa apresentar alternativas de trajeto, o estudo
que justifique cada uma das alternativas, né, e dentro do contexto do licenciamento ambiental. Conversei com o Dr. Dauri, promotor do meio ambiente, participou da audiência pública que tratou da instalação do VLT. Bem, eu fico muito feliz em saber que o Ministério Público, principalmente o Dr. Dauri, as autoridades estão atentas, não é, a todo o processo processo judicial, não é, as autorizações legais, a legalidade da implantação do VLT. Eu, como santista, não quero ser atropelado pelo governo do Estado. Não acho justo. A cidade de Santos foi uma cidade que sempre se destacou pela vanguarda, não é? Sempre se destacou pela sua forma de discussão, um espírito democrático, sempre saiu na frente em vários temas e agora não podemos aceitar que o governo do Estado venha com essa espada e bata na cabeça de todos nós santistas. Essa ideia de que o VLT é revolucionário é uma grande mentira. Revolucionário seria um projeto aonde nós não tivéssemos vagões na linha do chão. Só nós tivéssemos vagões ou no monorail, de outra maneira. O que não dá é para a gente achar que uma composição que vai passar em 3 minutos. Então você imagina, você está lá na Ana Costa, você está na Ana Costa, no sinal da Ana Costa, com a Francisco Glicério, a cada 3 minutos passa uma composição do VLT. Nós teremos congestionamentos gigantescos, né? Além do que diz o MTU, disse o representante da MTU, que a MTU ficará responsável pela sincronização de todos os sinais, o que no projeto não está claro. Mas agora vocês vão ver a posição do arqueólogo Manuel Gonzalez, que falou ao programa Bastidor. Vou conversar com o arqueólogo Manuel Gonzalez, que participou da audiência pública que tratou do VLT. Qual a sua impressão sobre a audiência pública? Pudemos dirimir as dúvidas, Manuel? De forma alguma, né? O MTU não apareceu, os representantes não estavam aqui para comentar a questão, principalmente no meu caso da arqueologia. Tudo bem que nós tínhamos representantes do IPHAN, representantes do Ministério Público, mas eu ainda não consegui entender qual foi o processo licitatório para a contratação da arqueologia, não consigo entender como é que foi feito um diagnóstico da região, sem contar todos os sítios que já estão registrados, são sítios legalmente protegidos pelo IPHAN, e simplesmente a coisa está caminhando, a obra vai começar, esses sítios não aparecem, o trabalho não aparece. Eu tenho 4 sítios que vão ser destruídos pelo VLT, existe uma pesquisa, existe uma portaria, eu tenho todo o direito de pesquisar esses locais. Então o VLT não vai passar enquanto eu não pesquisar esses sítios. Então eu vou demorar mais ou menos de 1 a 2 anos para trabalhar. Ou eles mudam o trajeto do VLT, ou simplesmente eles vão ter que esperar eu terminar a minha pesquisa. Veja, você já foi alvo de uma polêmica quando recentemente você disse que não haveria o início das obras do VLT e o IPHAN acabou autorizando, né? Pois é, eles também não conseguiram responder aqui nesta audiência. Eu tenho um parecer para ser emitido desde janeiro. Então são 4 meses. Quando eu falei na Câmara que não ia ser em tempo viável emitido esse parecer, foi por experiência própria. Se o meu está demorando 4 meses, por que o do VLT sairia antes? Mas infelizmente foi o que aconteceu, né? Saiu antes, justamente eu tenho 5 pareceres para sair, nenhum deles saiu, o VLT saiu antes, o que acabou gerando essa confusão. Até houve uma retratação pública, né, no jornal, falando que, olha, saiu, ao contrário do que o arqueólogo Manuel disse, mas eu estava falando com experiência própria. Infelizmente, não sei qual foi o critério utilizado pelo IPHAN para liberarem a obra do VLT antes das minhas obras. Conversei com o arqueólogo Manuel Gonzalez, ele que esteve presente na audiência pública que tratou da instalação do VLT. Eu fico orgulhoso de ser amigo do Manuel Gonzalez, estar preocupado com a proteção. Olha,
A cidade de Santos é uma cidade histórica, né? A gente sempre ouviu em valorizar o turismo histórico. Tem cidades que hoje vivem financeiramente do turismo histórico. Nós estamos numa região que foi o início desse país. Há estudos que mostram que a Ponta da Praia teve o primeiro, a primeira, antes do Porto das Naus em São Vicente, que é considerado o primeiro porto do Brasil, a Ponta da Praia teria o primeiro porto do Brasil. A história desta nação nasceu aqui. Nós não podemos deixar isso morrer de forma assintosa, como vê. Olha, eu torço para que o Paulo Alexandre tenha a sensibilidade. Paulo Alexandre tem a sensibilidade, é um rapaz jovem, talvez esteja pecando pela falta de experiência, mas ele é inteligente. Tenho certeza ele vai se curvar a um estudo mais detalhado de como o VLT pode ajudar a nossa cidade. Ninguém é contra melhorar a mobilidade urbana, ninguém é contra melhorar as ligações entre as cidades. Eu, por exemplo, já falei, a MTU quer ajudar a região. Primeira coisa, acaba com a tarifa intermunicipal. Se você pegar programa, há 10 anos eu falo disso. A máfia da MTU. Primeiro, tarifa intermunicipal. Numa região que nós sabemos está interligada. Não tem cabimento você pegar um ônibus na divisa de São Vicente e vir para Santos e pagar uma tarifa diferenciada, é intermunicipal. Mas nós não somos uma região metropolitana? Por que a tarifa é intermunicipal? A MTU obriga um portador de síndrome de Down, que não tem cura, a renovar todo ano a sua carteirinha de deficiente. Que de deficiente eles não têm nada. Então são detalhes que quem pega ônibus intermunicipal, vai lá na João Pessoa, que tem um ponto intermunicipal, vai no Canal 6, não tem nem a madeirinha, o pauzinho para dizer que ali é um ponto de ônibus, muito menos uma cobertura para atender os munícipes. Então ninguém está aqui contra ninguém, nós só queremos o melhor para a cidade. Vocês vão ouvir a Fernanda Vanucci, a Fernanda que foi a idealizadora dessa audiência pública, tenho certeza que junto com os outros vereadores, fez uma bela de uma audiência e nós vamos ver agora o que ela disse a respeito da implantação do VLT. A vereadora Fernanda Vanucci participou da audiência pública que tratou da instalação do VLT. Qual a sua impressão sobre a audiência, Fernanda? Bom, Augusto, obrigado por estar acompanhando a audiência pública. Vocês chegaram logo cedo, acompanharam uma manhã de trabalho. Eu acho que as pessoas que vieram aqui vieram com a mesma ideia que a minha de realizar a audiência pública e aí em parceria com a comissão permanente, tirar dúvidas. Mas, infelizmente, nós ontem, no período da tarde, recebemos um comunicado da empresa, da MTU, que não poderiam estar presentes na audiência. A impressão que eu fico não é diferente da que eu já vinha tendo, que é o descaso que a MTU está tendo com a nossa cidade. Nós estamos aí a vistas de começar uma grande obra de impacto na nossa cidade, na nossa região, e isso não tem sido discutido de uma forma ampla nesses últimos tempos. As pessoas estão vendo as notícias nos jornais, vai começar a obra daqui um mês, daqui 2 meses, e por onde vai passar? Como vai funcionar? Cadê as desapropriações? As licenças ambientais? Aí a gente escuta, né? Isso já foi amplamente discutido, mas vai ser implantado agora. Então agora também tem que ser discutido. Nós não podemos, porque isso já foi discutido no passado, não trazer à tona essa discussão novamente. Até porque a MTU fez algumas apresentações na cidade, onde elas não souberam explicar por onde passaria o VLT, causando dúvidas para a população. Então o intuito dessa audiência foi que a MTU viesse explicar o que ela não conseguiu ainda explicar nas suas apresentações, na Associação dos Engenheiros, na Associação Comercial, no Valongo, enfim, por onde ela tem passado, ela tem deixado dúvidas. E hoje, nessa audiência, onde esteve presente a Promotoria Pública, o Dr. Dauri,
o pessoal do IFAM, secretarias da CT, a Secretaria de Gestão, enfim. O prefeito mandou seus representantes, os vereadores estavam aí para fazer o seu trabalho, a população veio questionar e mais uma vez ficamos aí à deriva, porque MTU nada teve a acrescentar para a gente, não esteve aqui presente. Mas daqui, Augusto, eu tirei uma carta de questionamentos, diversos pontos que foram levantados na audiência, que vou estar fazendo em forma de requerimento à MTU, para que aí sim eles possam, pelo menos via requerimento, responder e tirar algumas das dúvidas dos munícipes. Sou muito orgulhoso de ser casado com a Fernanda. Tenho certeza que ela vem cumprindo com todas as dificuldades que a gente sabe que existem, seu papel como legisladora, como fiscalizadora. Não sei se vão permitir que esse trabalho dê continuidade, mas eu fico muito orgulhoso em saber da coragem da minha esposa. Quero agradecer aos nossos telespectadores que têm acompanhado o programa Bastidor e dizer aqui, a MTU fugiu do pau. Essa é a verdade. A MTU fugiu do pau. Não teve coragem de enfrentar os vereadores na Câmara de Santos. Não teve coragem de enfrentar os munícipes. Será que tem alguma coisa aí? Qual é a caixa preta da MTU? Muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos indo embora, mas voltamos sempre com o programa Bastidor, falando dos principais assuntos da nossa região. Uma excelente semana e até mais.